super abundante. Então, o que o Senhor fala no meu coração é: quebre as liturgias formalistas e diga ao povo que ofereça uma adoração extravagante de corpo, alma e espírito. Querido, hoje nós estamos comemorando o dia da Reforma Protestante. E o que foi a Reforma Protestante? Por que falar disso hoje? Porque em 1517, no dia 31 de outubro, um homem chamado Martinho Lutero, um monge alemão, ele chega no castelo, na igreja, de teu perdão, não é pelas obras que eu vou alcançar o teu favor, não é pelas obras que eu vou alcançar o teu amor, é pela fé. E ele começa a questionar o clero, ele começa a questionar os padres, ele começa a questionar os estudiosos e diz: está errado. Deus não quer isso de nós estamos enganando o povo. A palavra de Deus não diz isso, é pela fé. E ele vai lá. E Martinho Lutero não queria dividir a igreja. Martinho Lutero estava chamando os teólogos para uma discussão sobre as Sagradas Escrituras. Mas ele chama Martinho Lutero diante de um tribunal e diz: Lutero, se retrate das coisas que você falou. E Lutero olha para eles e diz: se vocês me convencerem na palavra que eu estou errado, eu me retrato. Mas se vocês não conseguirem me convencer na palavra, a minha mente está cativa à palavra de Deus. Aqueles homens não podiam convencer Martinho Lutero. Sabe por quê? Porque eles criaram um sistema religioso para arrancar dinheiro do povo. Eles montaram um sistema religioso diabólico para deixar o povo nas trevas. Imagine você numa igreja, pensando que é salvo, pensando que conhece Jesus, e está ainda nas trevas. Era o que aquele sistema religioso estava fazendo. Mas Deus dá coragem a Martinho Lutero para romper. E ali começa a Reforma Protestante. E não era contra o presidente do Brasil. Martinho Lutero estava contra o imperador romano, que dominava sobre várias regiões, sobre vários países. Imagine aí você se levantar contra alguém que domina sobre vários países. Foi isso que ele fez. Mas ele não tinha medo, porque quem o capacitou foi o Espírito Santo de Deus. E antes de Martinho Lutero fazer isso, John Hus, um pré-reformador há 102 anos antes, quando estava sendo queimado na fogueira santa com seus livros, ele diz: vocês estão me matando hoje, mas nascerá um que vocês não poderão matar. E ele estava profetizando sobre Martinho Lutero. E Deus levantou um homem que ninguém pôde o matar, porque Deus o escolheu. E quando a sua vida estava em perigo, ele foi escondido, ele foi guardado para continuar escrevendo, para continuar traduzindo a Bíblia, porque Deus cuida do seu povo. Então, por que a reforma já tem 505 anos? Completa segunda-feira. Por que falar disso ainda? Na história da igreja existiram 3 grandes movimentos: Pentecostes, capítulo 2 de Atos, Reforma Protestante e o Pentecostalismo, lá nos Estados Unidos, que se estendeu por todo o mundo. Os 3 maiores movimentos da igreja. E um deles é a Reforma. Mas Marlon, a Reforma já foi feita. Não. Se nós olharmos para a igreja brasileira hoje, precisa de uma reforma. E certos segmentos da igreja evangélica já se afastaram da palavra de Deus. E Deus está chamando esses segmentos que se afastaram da palavra, dizendo: voltem às Escrituras, voltem à palavra. Ei, deixa eu dizer uma coisa a você. Jesus não é a religião. A religião é um sistema que os homens criaram. Jesus é maior do que a religião. Por isso nós errávamos em pregar. Eu conversava com o Cosminho esses dias, falando, nós erramos muito pregando. Por quê? Nós chegávamos para o ímpio e dizia: se você não for evangélico, você não será salvo. Quem mandou pregar assim? Não existe nenhuma igreja que possa lhe salvar. Não existe nenhuma religião que possa lhe salvar. Porque foi dada autoridade somente a um nome que está acima de todo nome. E esse nome é Jesus de
A igreja evangélica não tem poder de me salvar. A igreja católica não tem poder de me salvar. O judaísmo não tem poder de me salvar. Mas aquele que morreu na cruz do Calvário, esse tem poder para me salvar. Jesus. Precisamos pregar Jesus, não dogmas religiosos, não coisas criadas pelo homem, mas o evangelho puro e simples é o que nós devemos pregar. Então observe que esses homens, Martinho Lutero na Alemanha, Ulrico Zwinglio, João Calvino na Suíça, um em Zurique, outro em Genebra, depois vai aparecer outros reformadores na Inglaterra, e a reforma vai ganhando espaço na Europa e vai se libertando da opressão religiosa que eles sofreram. De tanto que nós batistas viemos dos anglicanos, um movimento de reforma na Inglaterra, onde um grupo chamado puritano disseram: a igreja não está totalmente reformada, vamos continuar reformando. Foram perseguidos, fugiram para a Holanda, depois voltaram e fundaram a primeira igreja batista, ali no século XVI. Então, observe, querido, que esses homens eles pregaram, e eu queria falar de 5 pilares da reforma. Eles não deram esses nomes foram cunhados depois. Primeiro pilar da reforma protestante: sola gratia, somente a graça. E aqui nós respondemos uma pergunta: como o homem ou a mulher pode ser salvo? Como podemos ser salvos? Porque o homem pecou no jardim do Éden, foi expulso do jardim. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e pelo pecado entrou a morte. O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o homem é inimigo de Deus. A Bíblia diz que o homem está alienado de Deus. O homem não quer Deus, o homem não deseja Deus. Então, como o ser humano pode ser salvo? Nós temos algumas respostas. Primeiro, pelas obras. Muita gente pensa equivocadamente que fazer algo para Deus vai lhe salvar, fazer algo na igreja vai lhe salvar, dar cesta básica vai lhe salvar, ajudar o próximo vai lhe salvar. Quer dizer que nada disso vai lhe salvar. Sabe por quê? Preste atenção. Vamos supor que é um equívoco, que você pode ser salvo pelas obras. Preste atenção. A Bíblia diz que naquele grande dia você vai ser julgado por pensamentos, palavras, vontades, intenções do coração. E Tiago vai dizer, sabe o quê? Se eu cumprir a lei de Deus, mas errar nenhum mandamento, eu sou culpado de todos. Agora imagina aí, 24 horas tem um dia. Você diz: não pensei nada ruim, não fiz nada de errado durante o dia, não tive nenhuma motivação errada. Mas quando chega no final do dia, você fala uma palavra que não deveria falar. Aí, sabe onde é que entra 1 João? Capítulo 2, capítulo 1. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele que diz que não peca faz de Deus mentiroso. Ou seja, todos nós pecamos, seja por palavra, seja por ação, seja por motivação, seja por pensamento. E se nós pecamos e falhamos em um mandamento e somos culpados de todos os outros que nós vimos fazendo certo, tem como alguém ser salvo pelas obras? Não. Não tem como você ser salvo pelas obras, porque você sempre vai falhar em alguma coisa. Você entende agora por que Jesus veio e cumpriu toda a lei? Porque eu e você não conseguíamos cumprir. Ele veio, cumpriu a lei para que a justiça dele fosse imputada a nós. Então, o que estava acontecendo naquele tempo de Martinho Lutero? A Igreja Católica Romana Apostólica dizia o quê? O homem pode ser salvo pelas obras, pelas missas. Inventaram a missa. Você sabe por que surgiu a missa? Inventaram uma coisa chamada purgatório. O que é purgatório? Aqueles homens e mulheres que foram bonzinhos na sociedade iam para o céu quando morriam. Aqueles homens e mulheres
mortos. Para quê? Olha a ideia. Sabe aquele parente de Deus que não foi nem para o céu nem para o inferno? Já morreu? Sei. Faça missa para ele, para que a pena dele seja reduzida no purgatório e ele vá mais rápido para o céu. Aí a pessoa disse mesmo: meu filho morreu, ele não era nem tão bom nem tão ruim, eu vou fazer um monte de missa para ele. E aí ele vai ser mais rápido, ele vai para o céu, vai sair do purgatório, porque o coitadinho está sofrendo. E aí você vai lá e pagava as missas. Aí entrou outra ideia: e eu quando morrer? E se eu morrer e não conseguir pagar meus pecados aqui na terra? Vou também fazer missa para mim. E começou a fazer missa para os vivos. Porque se eu chegar no purgatório, eu já tenho um crédito, já fiz muita missa. Chegar lá vai dizer: não, você só passa aqui 2 dias. Você já fez muita missa. E aí a igreja, o sistema religioso começa a arrancar dinheiro do povo, pelos vivos e pelos mortos. E aí eles vão criar uma outra coisa. O quê? Os pecados mortais e os pecados veniais. O que é isso? Olha só o sistema. Irmãos, vou usar para você. Eu posso usar a Bíblia para você matar seu pai e sua mãe, para você roubar, porque uma palavra fora de contexto dá margem para heresias e falsos ensinos. Tudo isso aqui que o povo estava fazendo era com versículos bíblicos isolados, e o povo acreditava. E aí o que ele disseram? Olha, Jesus quando morreu, ele perdoou todos os pecados. Quais? Adultério, fornicação, assassinato, roubo, todos esses pecados que a gente considera grandes, que dá um impacto na sociedade. Mas os outros pecadinhos, fofoca, mentira, inveja, reixa, ira, quem tem que pagar é você. Então os pecados mortais, os grandão, Jesus já pagou. Mas os pecados veniais, que são os pequenos, é você. Você tem que pagar. Como? Através de penitências. E quais eram as penitências? Da cesta básica aos pobres, participar dos cultos, está entendendo? Fazer jejum, para que você fosse pagando esses pecados pequenininhos que Jesus não conseguiu pagar. Mas isso é uma heresia. A Bíblia diz que a cédula que era contra nós foi crucificada na cruz do Calvário. Quando ele diz está consumado, ele diz está pago. Eu paguei todos os seus pecados. Então, querido, quando nós falamos que nós estamos pagando alguns pecados por algumas penitências que nós estamos fazendo, nós estamos dizendo que o sacrifício de Jesus foi em vão, foi incompleto, foi imperfeito. E aí o povo começa o quê? Vai lá no padre, se confessa, o padre passa uma penitência. Padre, eu estou muito fofoqueiro, estou fofocando demais. O padre dizia: vai lá e reze tantas Ave Maria, sei quantos Pai Nosso, e ora de joelho tantas horas. Aí ele ia e dizia: já paguei, padre. Chega no outro dia: padre, oi, rapaz, eu estou com a ira no meu coração e não sai. Vai lá, dê cesta básica aos pobres, para você pagar esse pecado. Ele ia lá comprar uma cesta básica e dar aos pobres. E aí o povo estava sendo iludido pela religião. Jesus estava sendo esquecido, o sacrifício de Jesus estava sendo esquecido. E aí, o que é que acontece? Aparece um homem chamado João Técio para construir a Basílica de São Pedro, mandado pelo Papa Leão X. Ele começa a vender indulgências. E olha a ideia dele: quando a moedinha cair no gasofilaço, a alma sai do purgatório. E aí as pessoas começavam a comprar um documento chamado indulgência. Para quê? Para levar as pessoas que estavam no purgatório. Pagava dinheiro alto, dependendo de como era a vida do camarada. E começaram a comprar indulgência para eles também, os vivos. Vamos comprar também para nós, vai que nós. Deus tem que vir para nós. E começaram a comprar a salvação. Tudo isso para quê? Para fazer a Basílica de São Pedro. E aí Martinho Lutero se levanta e diz: epa, está tudo errado. A salvação é pela graça, mediante
Porque na mentalidade de muitos evangélicos, eles são salvos pela fé mais as obras. Eu já vi muita gente dizer na igreja: eu estou sendo salvo pelo meu esforço. Não faça a sua parte não para ver se você vai ser salvo. Não se esforce não para ver se você vai ser salvo. Paulo diz aos Gálatas: irmãos, começamos no Espírito, estamos terminando na carne. Nós somos salvos pela graça. Não há nada que eu possa fazer para conquistar minha salvação. Aprenda uma frase: salvação não é uma recompensa pelo seu esforço. Salvação é um presente de Deus dado a você, e você não merece esse presente. Aleluia. E olha o que é que o texto diz que nós lemos. O texto é claro, não tem como ir contra a Bíblia. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Olha o que ele diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Ei, quando nós chegarmos no céu, ninguém vai bater no peito e dizer: eu mereço estar aqui. Ninguém. As pessoas vão bater no peito e dizer: eu não mereço estar aqui. Ele, Jesus, me salvou de graça. Não me custou nada, mas custou para Ele. Ele pagou um alto preço. Mas quem chegar no inferno vai bater no peito e dizer: eu mereço estar aqui. Eu mereço estar aqui. Porque eu rejeitei a oferta do Evangelho. Eu rejeitei o amor de Cristo Jesus. Você já viu aquele crente, irmão? Aquela pessoa que se acha salvo porque ora muito, jejuma muito, tem intimidade com Deus. Eu quero dizer a você: se abata, se humilhe. Você é pó, você não é nada. Quem lhe salvou foi Deus, quem lhe usa é Deus, quem lhe capacita é Deus, e tudo pela sua graça, tudo pela sua misericórdia. Nenhum de nós foi igual ao apóstolo Paulo, nenhum de nós fizemos a metade que o apóstolo Paulo fez. Ele disse: Deus veio salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Você sabe como você entendeu o Evangelho? Se você olha para o seu irmão, mesmo fraco, mesmo vacilando, e você diz: eu sou o pior dele, eu sou um pecador, perdoe. Mas sabe o que a gente faz? A gente olha para o outro e se sente superior a ele, porque a gente está indo mais no culto. Porque a gente foi 3 vezes no culto esta semana e ele não foi nenhuma. Aí a gente se acha bem pertinho de Deus, e o homem lá que só foi um distante. Essa mentalidade, mano, não é uma mentalidade bíblica, é uma mentalidade católica, apostólica, romana, que precisa sair da nossa mente. Então nós somos salvos pela graça. Aleluia. E o que é graça? Graça é um favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele me deu. Grava essas três palavras: justiça. O que é a justiça de Deus? É Deus lhe dar o que você merece. O que é que nós merecemos? A morte. Então nunca mais ore: Deus, seja justo, haja com justiça. Ei, se você orar assim, Deus vai matar. Porque o que você merece é a morte. O que é misericórdia? É Deus não me dar o que eu mereço. Então quando eu digo: Deus tem misericórdia, meu Deus, Deus não me deu o que eu mereço, porque o que eu mereço é a morte. O que eu mereço é o castigo. Então não me dê, Senhor, tenha misericórdia de mim. E o que é graça? É Deus me dar aquilo que eu não mereço. Eu não mereço ser salvo, mas Ele me dá de graça. Mas custou um alto preço para Ele. Então a salvação é pela graça. Ninguém pode comprar, ninguém pode conquistar. E o que é que a igreja evangélica brasileira diz hoje em alguns setores, não em todos? Você quer ser salvo? Creia em Cristo e dê o dízimo. Isso é uma mentira. Quando você diz que para ser salvo alguém tem que crer em Cristo, fazer mais alguma outra coisa, isso é um falso evangelho. Eu não dou o dízimo para ser salvo. Eu dou o dízimo porque Cristo me libertou da avareza, da idolatria ao dinheiro. Eu sou livre hoje. Hoje eu posso ofertar na casa do Senhor, e querendo eu oferto.
frequência de culto não me salva. Eu posso ser um crente que vem uma vez na semana, e você um crente que vem 10 vezes na semana, e eu tive um encontro real com Deus e você não teve. Não tem a ver com frequência de culto, tem a ver se eu tive um encontro com Ele. Eu não posso dizer que uma pessoa que frequenta mais culto vai ser salva, porque existem pessoas que não podem estar aqui todo culto como você, porque trabalham. Tem pessoas que trabalham à noite, tem pessoas que só vão estar no domingo, tem igrejas em cidade grande que tem que ter 3 cultos no domingo para ver se as pessoas vão, porque elas trabalham até sábado. Tem gente que vai para o culto com a roupa do trabalho, só no horário do expediente, e depois vai de novo trabalhar. Eu não posso dizer para uma pessoa dessa que porque ela está indo só uma vez na semana, ela não será salva. A salvação é pela graça, é pelo mérito de Cristo. Quer ver outra coisa? Você vai ser salvo se você crer em Cristo e orar muito e jejuar muito. Mentira! Eu não oro para ser salvo, eu oro porque eu sou salvo. Eu oro porque agora eu entendo que tenho acesso ao Pai. Eu posso entrar no Santo dos Santos, eu posso me relacionar com Ele pelo sacrifício de Jesus. Eu não jejuo para ser salvo, eu jejuo porque eu tenho fome e sede daquele que me amou, daquele que me resgatou, daquele que me chamou das trevas para a luz. Essa mentalidade tem que sair da nossa mente, senão nós vamos vacilar no caminho, senão nós vamos começar a julgar as pessoas, senão nós vamos ser legalistas. Então, se alguém chegar para você e disser, para você ser salvo, você tem que crer em Cristo e fazer essa série de listinha aqui, diga para ele, isso aí é um falso evangelho. Eu só preciso crer em Cristo e nele somente. E aí, observe o que Tito vai dizer no capítulo 3, versículos 5 ao 7. Tito 3, 5 ao 7. Tito falando da graça, ele vai dizer o seguinte, Tito 3, 5 ao 7, ele diz, Tito 3, 5 ao 7, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança. Então observe o versículo 5, não pelas obras que nós houvéssemos feito, mas pela sua misericórdia Ele nos salvou. Ou seja, não é pela obra que eu fiz, eu não fiz nada para ser salvo, mas foi um ato de graça e de misericórdia. Então a pergunta é, como eu posso ser salvo? A resposta é, pela graça. Você não pode fazer exatamente nada para ser salvo. E aí, irmão, é que dá uma dor, porque o ser humano não aceita nada de graça. O ser humano quer ter algo de parcela, mas Jesus está dizendo, quanto mais você tentar ser salvo pelo seu esforço, você vai se perder. E eu finalizo esse primeiro tópico dizendo, um jovem rico chegou para Jesus e disse, Senhor, o que farei para dar a vida eterna? Jesus disse, cumpre os mandamentos. Ele já cumpre desde pequeno. Jesus, então vende tudo aos pobres. Ele disse, não posso. Saiu Cristo. Olha só a pergunta, ele está falando de quê? Salvação. O que é que o discípulo diz? Senhor, então quem poderá ser salvo? Esse homem é rico, desde pequeno cumpre os mandamentos, e o Senhor disse a ele que ele ainda faltava uma coisa. Então quem pode ser salvo? O que é que Jesus disse? Ao homem isso é impossível. O que é impossível ao homem? O que é impossível ao homem? Ser salvo. Mas a Deus tudo é possível. A salvação que dá é Deus. O homem nunca será salvo pelo seu mérito ou esforços. Aí você diz, mas eu sou um homem tão bom. Romanos 3 diz, não há ninguém bom,
nenhum sequer, porque todos pecaram. Aí você diz, mas eu faço obras boas. Isaías 64 diz: todas as obras boas que você faz são trapo de imundícia, manchado pelo pecado. Ninguém pode ser salvo. Então, os reformadores disseram: somente a graça, sola graça. Somos salvos pela graça. Mas aí um grupinho evangélico no Brasil diz o quê? Eu entendi graça. Podemos viver de todo jeito agora. Escuta, a graça que me salva também me santifica. A graça que me salva me leva a ser parecido com Jesus. E aí Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 6, diz: então observe, o que é que a Igreja Católica Romana inventou naquela época? A piedade religiosa e as ações de caridade. E Martinho Lutero e os outros reformadores disseram: não é a fé, mas as obras, é somente a fé. Paulo diz que nós somos justificados pela fé, não precisamos das obras da lei. E aí o que acontece? Nem todo mundo que levanta a mão na igreja e diz que quer Jesus, ele tem fé verdadeira. Quer ver um exemplo? João capítulo 2, os 3 últimos versículos, antes de Jesus falar com Nicodemos, olha o que a Bíblia diz: e Jesus fez muitos sinais em Jerusalém, e uma multidão creu no nome dele. Aí a Bíblia diz: mas Jesus não confiava neles, porque conhecia o seu coração. Tem muita gente que a igreja diz: quem quer Jesus? Deve vir aqui e diz. Mas só Deus sabe se ele deu de verdade ou foi apenas uma emoção, ou como existe em algumas igrejas, uma forçação de barra, uma pieca para a pessoa aceitar. E a pessoa diz: eu vou logo, porque o curso vai acabar quando eu aceitar mesmo, eu vou logo agora. Está entendendo? Então o que é fé? A fé atinge o meu intelecto, as minhas emoções e a minha vontade. Eu creio em Cristo, esse entendimento afeta as minhas emoções de tal forma que eu viro as portas para o pecado e agora começo a caminhar em direção ao meu Salvador. Isso é fé salvadora, isso é fé verdadeira. E aí o que a Escritura vai dizer? Tiago, crê que existe só um Deus? Cristo bem, até os demônios creem e eles permanecem. Mas o demônio é salvo? Não. Por quê? Eles creem, eles têm o entendimento de que existe só um Deus, eles estremecem de temor diante dessa revelação, mas eles não andam de acordo com a vontade de Deus. Pelo contrário, eles estão contra a obra de Deus e contra Deus. Então o que é que o Tiago está dizendo? Você crê que só existe um Deus? Creio. Você chora num culto, você chora quando as pessoas falam de Jesus, chora, me emociono, mas você faz a vontade de Deus? Não. Então sua fé é morta. Sua fé é infrutífera, você não pode ser salvo. Porque você parou no último estágio, que é o quê? 1 João diz: aquele que diz que ama Jesus deve guardar os seus mandamentos, deve andar como ele anda. Então tem muita fé morta, muita fé falsa, mas a fé verdadeira é aquela que me leva a amar Jesus, a ser parecido com Jesus, a desejar Jesus acima de tudo e de todos. Então, a minha oração essa noite é que o Espírito Santo produza em você uma verdadeira fé, uma fé genuína, uma fé verídica, que produza em você